uma ideia em conjunto do que queria aí de contratação e como queria conduzir principalmente esse negócio. Fala, Matheus. Não, e só pro torcedor entender, normalmente quando vaza, é do clube que tá vazando. Porque não é do staff do jogador, porque normalmente a gente ouve primeiro do clube. E aí a questão do clube tá bem. E eu já falei aqui, cara, eu entendo o problema que é quando vaza por um clube. Agora, se vazou a informação, eu tenho que falar sobre. Aí a culpa não é minha. Se o clube não protege a informação, a culpa não é nossa. Então é o clube buscar proteger essa informação, porque é justamente isso. Até essa questão dessa novela como todo, a forma como o Braz fala do contrato dele, fala, tá aí, tô trabalhando e tudo mais. Pô, ele também tá se protegendo. Ele fala que ele não vai sair do Remo se vier outra proposta e tudo mais. Ele fala disso. Mas é uma situação esquisita. É uma situação... Por quê? Não é só isso. São várias situações que o Remo tem que buscar. Cara, talvez a galera não tenha se ligado, faltam menos de 20 dias pro início da Série A. Faltam menos de 20 dias pro início pro Remo, no caso. Pro Remo. E o Remo, por exemplo, se a gente olhar o elenco do Remo hoje, quantos jogadores a gente vê? Pô, esse cara... Eu cito aqui o caso do Pedro Rocha. Quantos jogadores o Remo contratou melhores que o Pedro Rocha? Não consigo dizer. Será que o Pikachu talvez no mesmo nível? Ano passado o Pikachu foi um pouquinho pior, mas é um bom... talvez o Pikachu é a melhor contratação do Remo até agora. Mas acho que ainda falta um pouquinho mais pra gente ter uma solidez. E eu não tô comparando o Remo com o Flamengo, com Palmeiras, com Atlético Mineiro, com Cruzeiro. Eu comparo, por exemplo, com o Vitória, que é a realidade mais próxima. Se a gente olhar o elenco do Vitória, até por ter permanecido da Série A, o Vitória vai de novo. O Vitória ficou na Série A. Qual é o objetivo do Vitória na Série A esse ano de novo? É ficar na Série A de novo. É tentar a permanência de novo. Então, o elenco do Vitória, se a gente comparar com o do Remo, é muito mais um elenco de Série A. Então, o Remo ele precisa evoluir isso, até porque tem jogadores hoje no elenco do Remo que a gente pode acreditar que vai ser o ano desse cara, mas que não se deram bem na Série B. O Tassano foi achincalhado quando ele faz a besteira lá no Baenão. O Marrone não foi nem utilizado nas rodadas finais. Cantígio se lesiona e volta bem contra o Goiás, inclusive foi muito bem, mas não te deu a certeza ainda. Então o Remo ele tem que se ajustar, porque o cara não vai chegar e tá tudo certo já numa semana, 3 dias já vai entender. Ele vai precisar ter a questão do entrosamento e o Remo ele vai precisar desse tempo, que a gente tá cada vez vendo passar mais. E como disse o próprio Marcos Braz, né? Não cobrem contratação, cobrem resultado. A partir do dia 28, na verdade dia 18, a gente vai começar a cobrar resultado em campo, né? E ver como é que essas contratações estão rendendo. E tomara que o clube do Remo consiga contratar o Lucas Lima, cara. Seria um baita reforço, tá? Seria um baita reforço para a Série A o Lucas Lima, ainda mais para um time de característica que o Osório quer ter, que sempre teve na carreira de jogar de uma forma mais criativa, mudando posições dos jogadores, sendo bastante livre em campo. Lucas Lima seria uma peça importantíssima para o Remo. Tomara que o Leão consiga trazer. Por falar em Osório, vamos mostrar a apresentação do novo treinador do clube do Remo, porque ele concedeu uma entrevista coletiva ontem à noite, lá em Camaragibe, em Pernambuco, no CT do Retrô, e ele comentou alguns assuntos, né? Vários, na verdade. Foi quase meia hora de entrevista, a gente vai trazer alguns cortes importantes aqui. O primeiro sobre metodologia e a forma de trabalho que o clube deve desenvolver durante a pré-temporada e também durante a temporada. O Osório fala espanhol, é compreensível, mas da mesma forma a gente vai traduzir aqui no final, mas vamos ouvir o colombiano treinador do Clube do Remo, falando pela primeira vez agora, de fato, como integrante da comissão azulina. Vamos lá. Dos cosas que son diferentes. Una, la metodología seguirá siendo la misma, la llamamos metodología ecléctica porque unimos la metodología de los españoles, el método estructurado, con la de los portugueses, la periodización táctica y los trabajos analíticos de muchos entrenadores en el mundo, más mis propias ideas. La metodología es entrenar el juego a través del juego todos los días, día a día, para mejorar individualmente y colectivamente en la toma de decisiones en el juego. Esa metodología se mantiene. Sobre la idea de juego, seguiré
siempre entrenando a tratar de hacer goles y parece sencillo, pero es muy difícil, y a que no nos hagan goles a nosotros. Entonces, el juego ofensivo siempre será el plan A. Entiendo que en Brasil es muy difícil y tenemos 2 estructuras diferentes, 3, para jugar de local y de visitante, pero siempre con la misma idea de juego. Então tá aí, né? O Osório, basicamente falando de que a metodologia dele não vai mudar, ele vai continuar trabalhando da mesma forma, né? Principalmente sempre com a bola todos os dias para melhorar a decisão dos jogadores em campo. E falou nesse final que vai ter 2 a 3 estruturas para jogar, né? 2 ou 3 formas de jogar, dependendo se for jogar de casa, de visitante e também dependendo do adversário, senhores. Eu queria falar um pouquinho sobre o Osório. Eu acho o Osório um cara muito... coletiva, ele, quando questionado um pouco sobre esse assunto, ele deixava sempre muito claro que ele não ia abrir mão do modelo de jogo dele. Eu acho que esse ele não vai mesmo. Acho que o Osório não está aqui devendo nada para ninguém. Acho que ele vai realmente colocar em campo o time que ele quer jogar. O problema é se ele vai ter peças o suficiente para isso. Eu acho que outra pergunta que faltou um pouquinho nessa coletiva era se no primeiro jogo do Remo na temporada, contra o Águia, beleza, é um torneio diferente, é uma Supercopa estadual, mas o Remo vai jogar com que time? É um time alternativo? É o time principal? Já vai querer aquecer alguns jogadores para estar na Série A 10 dias depois? Acho que ficaria essa dúvida para a gente, tentar entender que time do Remo vai ter a partir do dia 18. E aí, Yuri? Me chamou muita atenção essa postura do Osório de que a tática, o jogo sempre ofensivo, né? Então ele tá querendo dizer, o que ele está querendo dizer é que ele não vai chegar com medo na Série A. Né, independente do adversário, vai jogar para frente, vai exaltando confiança, demonstrando confiança em todo o elenco e buscando competir, né? Exaltando. Eu gostei muito desse tom de competitividade que ele falou, que quando falou sobre o jogo que ele pretende imprimir desde o início da competição. E aí, Matheus, jogar sempre para frente de uma forma meio adaptada, né? Pelo menos foi o que eu senti da coletiva, o Matheus dele falando dessa forma, quando ele afirma que vai jogar, quer ter 2 ou 3 formas diferentes de jogar, né? Porque se ele já treinou equipes de Série A, como São Paulo, onde ele vai ser favorito em vários jogos, né? Pelo menos vai ter a obrigação de ganhar, porque ele tem um time... Tinha, né, um time tecnicamente melhor. Atlético Paranaense também tinha mais recurso humano também para poder desenvolver o trabalho, e olha que lá ele nem durou muito, durou 2 meses. No Remo ele vai estar numa posição diferente, né? Não vai deixar de jogar para frente, mas vai ter que ter um cuidado um pouco maior com a defesa, né, Matheus? Como o Caio disse, na questão do nível de jogador que ele vai precisar ter para colocar em prática o estilo de jogo que ele quer, é um nível um pouco diferente, porque o cara, além de ter a qualidade técnica, ele vai ter que ter a intensidade, ou além de ter a intensidade, ele vai ter que ter a qualidade técnica, para, claro, no mundo ideal do Osório. Eu entendo que, com a capacidade do treinador, ele já viu que talvez não dê para entregar 100% do que ele queira com esse elenco do Remo em uma Série A do Campeonato Brasileiro. Se fosse talvez no nível mais baixo em relação ao potencial financeiro do Remo, aí talvez ele conseguisse, por exemplo, dentro de uma Série B, colocar 100% da ideia dele. Mas ele é um treinador que a gente acredita que tem a capacidade de entender que a ideia principal dele pode ser a que a gente conhece, ser um treinador intenso, que marca lá em cima, que morde, que é agressivo com e sem bola. Isso é o core do Osório, podemos dizer assim. É o coração do futebol do El Prof, como ele é conhecido. Agora, a gente sabe que, até pela logística que o Remo vai ter na Série A, é mais difícil conseguir fazer isso. Porque o cara vai cansar mais, vai ter pouca recuperação, não vai conseguir colocar. Por isso até que ele usa muito de girar o elenco, né, no seu tempo. E no Remo ele vai precisar girar ainda mais por conta desse início de trabalho. E eu repito, eu não entendo por que o Campeonato Paraense vai começar tão tarde. O Campeonato Paraense já devia ter começado. Para mim isso vai atrapalhar e muito o Remo no início. É claro que hoje o torcedor vai... Aquela famosa pergunta, o que tu quer? Ganhar o Parazão ou ficar na Série A? O torcedor vai falar ficar na Série A. Mas se a partir do momento em que os jogos do Campeonato Paraense começarem a atrapalhar a logística do Remo, ele vai ter que botar um jogo para um elenco para um jogo, o elenco para o outro,
e aí vai ficar jogo em cima de jogo, e resultado em cima de resultado. E aí o torcedor vai ficar, pô, a gente ganhou do Mirassol, mas aí empatou tal jogo, tá? Vai ficar esquisito uma situação do Remo, então ele vai ter que ganhar todos os jogos, vai ter que voar no Parazão, porque a torcida vai querer que o Remo de Série A voe no Parazão, vai ter que ganhar do Vitória lá, ou pelo menos voltar com empate, ganhar do Mirassol aqui, isso aí é 100%, tem que ganhar do Mirassol aqui, então é um início de trabalho que eu fico preocupado justamente por conta disso, porque o Remo ele vai precisar já apresentar um nível muito forte em 3 competições, basicamente, porque, beleza, Supercopa, se não ganhar, o que muda na história do Remo se ele não ganhar a Supercopa? Acho que não muda quase nada, mas se ele não